Coleguinhas, vamos lá então para o artigo 7º, artigo não, vídeo 7º, que teria que tratar do artigo 7º, só que na verdade o artigo 7º foi revogado. Então nós vamos direto para o artigo 8º, beleza? Artigo 8º fala o que é competência do IBAMA. Do IBAMA não, do CONAMA. Artigo 8º, competência do CONAMA. Se a gente for olhar em termos verbais, a gente tem lá dois verbos chaves, que é de determinar e de estabelecer. Então, o CONAMA ele pode determinar e estabelecer normas, regras, ações que são necessárias aí para a questão da preservação ambiental, acompanhamento da degradação ambiental, etc. Tá? Em linha geral, seria isso. E também a indicação no artigo 8º de que quem vai ser o presidente do CONAMA é o secretário do Meio Ambiente. Mas, olhando inciso por inciso, nós temos que o artigo 8º, o inciso 1, vai indicar para a gente que o CONAMA ele pode estabelecer, mediante sugestão proposta do IBAMA, regra ou critério, chamado norma ou critério, que vincule a licenciamento ambiental de atividade potencialmente poluidora. Lembrando que, de acordo com o inciso 1 do artigo 8º, a ideia que se tem é que esse licenciamento vai ser concedido pelo Estado, porém, através de supervisão do IBAMA. Fechado? O inciso 2, nós temos lá que tem duas informações, na verdade, três informações no inciso 2. Primeiro, ele pode determinar estudo, se ele entender necessário, sobre a atividade sobre as consequências de projetos públicos e privados, ou seja, atividades públicas e privadas que possam ter dano ambiental, gerar alguma degradação ambiental. Então, o CONAMA, se ele entender necessário, ele realiza estudo para avaliação de possíveis consequências ambientais desses projetos públicos ou privados. Se ele vai realizar o estudo, ele precisa de informação. Então, ele pode pedir informação a entidades públicas e privadas sobre as atividades necessárias que ele está fazendo o estudo, até para ele ter dados para a realização do estudo. E também ele pode pedir relatórios das atividades que têm significativa degradação ambiental, especialmente em áreas aí consideradas como de patrimônio nacional. Então, no inciso 2, nós temos lá três informações. Primeiro, ele pode determinar, se ele entender necessário, a realização de estudo sobre os danos ambientais que uma atividade pública ou privada pode realizar, projeto público ou privado pode realizar, pode gerar, melhor dizendo. A segunda informação, que ele pode pedir informações sobre atividades que possam degradar o meio ambiente. Terceira coisa que está indicado no inciso 2 do artigo 8º, que ele pode pedir relatórios de atividades potencialmente danosas, ou seja, significativamente danosas. Tá? O inciso 3, ele foi revogado, então não temos nem que tocar no assunto. O inciso 4 foi vetado, mas o inciso 4 falava que o CONAMA poderia estabelecer um acordo aí para para trocar, né, a multa pecuniária por alguma atividade que vinculasse à proteção ambiental, mas está vetado, não tem aplicação. O inciso 5, por sua vez, fala que o CONAMA ele pode determinar, mediante pedido do IBAMA, a suspensão ou a perda, suspensão não, perda ou restrição. Tá? Então, repetindo a frase aqui no inciso 5º, se o IBAMA solicitar ao CONAMA, pode ser que seja solicitado que o CONAMA efetive a perda ou restrição de benefícios fiscais que é concedido pelo poder público. Além disso, o IBAMA também pode solicitar ao CONAMA a perda ou suspensão de participação de alguma entidade em linhas de créditos oficiais. Tá? Então, o inciso 5 do artigo 8º traz duas informações. O IBAMA pede ao CONAMA que estabeleça a perda ou a restrição de benefício fiscal que o Estado concedeu para alguma entidade. E o IBAMA também pode pedir, de acordo com o inciso 5 do artigo 8º, a perda ou suspensão de participação daquela entidade que está gerando degradação ambiental em linhas de crédito oficiais. Tá? No inciso 6, nós temos também que o CONAMA ele pode estabelecer de forma privativa alguma norma ou algum padrão nacional para controle de poluição gerada por veículo automotor, embarcações e aeronaves. Lembrando que para ele estabelecer essas normas, esses padrões aí de controle da poluição, ele vai ter que fazer uma audiência pública no respectivo ministério, ou seja, no ministério competente, ok? Então, mediante audiência pública, é que ele estabelece
as normas aí e os padrões de controle da poluição gerada por veículo automotor, embarcações e aeronaves. No inciso 7º, que é o último inciso do artigo 8º, é mencionado que o CONAMA pode estabelecer normas, pode estabelecer critérios, pode estabelecer padrões relativo aí ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente, tá certo? E é indicado que ele pode fazer essa norma, esse critério, esse padrão de controle e manutenção da qualidade, especialmente aí vinculada com recursos hídricos. Por fim, o último parágrafo, né, que é o parágrafo único, o último parágrafo, não, um parágrafo que tem no artigo. Parágrafo único que menciona que o secretário do Meio Ambiente é que vai ser o presidente do CONAMA. Fechado?